Atualmente, o grande problema que está a dificultar financeiramente a vida de muitos portugueses é a habitação. A compra de casa tornou-se num sonho impossível para muitas famílias, sendo que o arrendamento também se tornou inacessível. Se ainda não forem proprietários de uma casa neste momento, muitos portugueses provavelmente também não conseguirão comprar uma casa no futuro. Existem várias pessoas que esperam que uma crise no mercado imobiliário possa provocar uma queda nos preços, permitindo-nos finalmente comprar uma casa. No entanto, lamentamos informar, mas isso provavelmente só irá piorar as coisas. Os preços das casas estão a subir em Portugal e parte desse aumento deve-se ao aumento da procura provocada pela vinda de estrangeiros ricos e menos ricos. Com a falta de oferta de casas para satisfazer toda a procura existente, a situação não deverá melhorar num futuro próximo. De acordo com dados do Eurostat, os preços das casas em Portugal subiram 93% entre 2010 e 2023, tornando-se inacessíveis para a maioria dos portugueses. Os preços elevados que se verificam atualmente em Portugal não são bons para ninguém, inclusive para muitos investidores imobiliários. Os compradores não conseguem adquirir uma casa e os arrendatários precisam cada vez mais dividir o espaço com colegas de quarto para conseguir pagar a renda. Mesmo para os proprietários, os preços altos não trazem grandes vantagens. Quem quiser vender a sua casa por um preço recorde terá de comprar outra igualmente cara, não ficando necessariamente melhor do que estava antes. Além disso, terá de pagar impostos mais altos sobre a propriedade e possivelmente impostos sobre mais-valias se vender a casa por um valor significativamente superior ao da compra, impactando também os retornos dos investimentos imobiliários. Os únicos que realmente beneficiam com esta situação são aqueles que possuem várias propriedades, tais como os investidores imobiliários ou os herdeiros de famílias ricas. Muitos portugueses esperam por um desastre e um crash no mercado imobiliário, mas isso pode não ser a solução para os seus problemas. Quem não está numa posição financeira para comprar casa agora, corre o risco de que uma queda no mercado imobiliário o possa colocar ainda mais para trás. Mesmo na pior crise imobiliária da história recente, ocorrida após a crise do subprime do ano 2008, os preços das casas em Portugal caíram apenas cerca de 13% do seu valor de pico. Assim, é improvável que um desastre imobiliário que ocorra em Portugal resolva o problema completamente. Hoje em dia, é possível comprar uma casa com apenas 10 ou 20% do valor de entrada, o que não é uma percentagem propriamente elevada, especialmente do ponto de vista do financiamento imobiliário. Mesmo após uma crise no mercado, que possa vir a acontecer no futuro, quem não consegue comprar uma casa agora precisará na mesma de contrair um crédito de habitação, sendo que nessa altura será bem provável existir a necessidade de dar um valor bem maior pela entrada de uma casa. Muitos portugueses não têm poupanças suficientes para um pagamento inicial necessário para a entrada da casa, visto que os baixos salários que ganham não lhes permitem fazer grandes poupanças. Num cenário em que ocorra um desastre imobiliário e financeiro no país, estes portugueses deverão continuar a não conseguir comprar uma casa devido à imposição de critérios de crédito de habitação mais rígidos. Os bancos tipicamente querem garantir três coisas sempre que concedem um empréstimo bancário: que a pessoa que vai contrair um crédito de habitação tem dinheiro poupado para dar uma entrada considerável pela compra da casa, que tem um bom salário e um emprego relativamente estável e que tem capacidade para fazer os pagamentos mensais sem falhas nem incumprimentos. No entanto, as regras e critérios usados pelos bancos para avaliar a capacidade de reembolso podem ser alteradas a qualquer momento. O rendimento de um emprego a tempo inteiro é tratado de forma diferente do rendimento de trabalhos a tempo parcial ou de dinheiro ganho por fora e não declarado. Alguns bancos veem com bons olhos o rendimento proveniente de empresários e trabalhadores independentes, enquanto outros bancos podem ter mais resistência a emprestar dinheiro a esse perfil de pessoas. Esperar por uma crise no mercado imobiliário que baixe os preços das casas e facilite a compra de uma habitação pode ser uma ilusão, dado que uma crise pode, na verdade, agravar ainda mais a situação que se verifica atualmente em Portugal. Após a crise de 2008 e a vinda da Troika a Portugal, os bancos tornaram-se muito mais conservadores na concessão de empréstimos imobiliários. Se atualmente o rendimento dos portugueses não for suficiente para obter um empréstimo para a compra de casa, após uma crise, as hipóteses ainda serão menores. Entre 2008 e 2013, apesar da queda dos preços das casas em Portugal e do aumento das propriedades resultantes de execuções hipotecárias, as vendas não aumentaram tanto quanto o esperado. Em face do aumento do desemprego, dos baixos salários e das taxas de juros e spreads elevados que se verificavam na altura,
muitos portugueses queriam comprar casas, mas não conseguiram obter financiamento bancário. A crise habitacional em Portugal está a afastar cada vez mais portugueses da possibilidade de possuir uma habitação, tanto para compra como para arrendamento. Ao longo dos últimos séculos, o imobiliário passou de ser propriedade exclusiva de nobres para algo acessível às famílias de classe média. Agora está novamente a tornar-se tão caro que apenas os herdeiros, os estrangeiros ricos e os grandes investidores é que conseguem adquiri-lo. Atualmente, em Portugal, discute-se muito o tema da queda dos preços das casas. No entanto, existe uma aparente contradição entre aquilo que dizemos e o que realmente queremos. Embora muitos portugueses expressem o desejo por preços mais baixos no mercado imobiliário, a realidade é que a maioria dos portugueses é proprietário de pelo menos uma casa. Segundo dados do Eurostat, 78% das famílias portuguesas eram proprietárias das suas casas. Muitos portugueses pagam prestações todos os meses aos bancos associadas a um crédito de habitação, enquanto tentam construir património. Para muitos deles, suportar uma queda de apenas 10% no valor das casas seria algo desastroso que prejudicaria o seu património financeiro e, como tal, algo que não seria de todo desejável. Os portugueses que são proprietários não são necessariamente pessoas más que apenas olham para o seu lucro, sendo que muitos deles até têm filhos e desejam que eles possam também um dia comprar uma casa no futuro. Mas a verdade é que a maioria dos portugueses está nesta situação complicada de ter interesses que conflituam entre si e que estão por isso com pouca vontade em que sejam tomadas medidas que controlem as subidas dos preços ou até que baixem os preços do mercado imobiliário. Para além de todas as famílias portuguesas que são proprietárias de imóveis, também muitos investidores estrangeiros, consultores imobiliários e empresas do setor não veem a necessidade em fazer com que os preços das casas em Portugal caiam. Para eles e para muitos outros, a melhor solução será a adoção de políticas que ofereçam novos produtos no mercado a preços mais baixos do que os atuais, aumentando a oferta de habitação para tornar as casas mais acessíveis. Ao contrário de quem está a apostar os seus rendimentos em produtos voláteis de risco elevado, como criptomoedas e bitcoins, a maioria dos portugueses vê as suas casas como um investimento estável e vitalício, valorizando ao longo do tempo e garantindo segurança financeira para o futuro. Esta é uma expectativa completamente oposta à que sucede, por exemplo, com os automóveis. Um carro novo perde uma grande parte do seu valor assim que sai do stand, e isso é visto como algo normal, dado que os carros não são tipicamente vistos como investimentos, mas como objetos que desvalorizam e que substituímos quando precisamos de um novo. Já no caso do mercado imobiliário, uma parte significativa da procura por habitação em Portugal vem de pessoas que compram precisamente porque sabem que o valor do seu investimento irá aumentar ao longo do tempo. O desafio reside em quebrar este ciclo especulativo, onde muitos investidores, tanto nacionais quanto estrangeiros, compram casas na expectativa de vendê-las com lucro no futuro. No entanto, reduzir os preços das casas pode criar mais problemas do que aqueles que consegue resolver, dado que, para muitos portugueses, a casa é o maior investimento financeiro que farão ao longo da sua vida. Este é um dilema complexo, pois o governo também beneficia da especulação existente através do aumento das receitas fiscais associadas aos negócios imobiliários quando os preços das casas sobem. Por outro lado, para aqueles que não possuem propriedades, a incerteza de arrendar em casa e de serem despejados ou enfrentarem preços inacessíveis no mercado de habitação poderá criar ansiedade e dificuldades ao longo da vida. No final, encontrar um equilíbrio entre permitir o acesso à habitação e manter um mercado estável é crucial para o bem-estar dos portugueses e para o futuro de cidades como Lisboa ou Porto. Uma das maneiras mais eficazes de combater a crise habitacional é através de políticas públicas bem estruturadas. Os governos podem investir em habitação social, regulando o mercado para garantir que exista uma oferta suficiente de casas a preços acessíveis. Em algumas cidades europeias, como Berlim ou Barcelona, têm sido implementadas políticas como o controle de rendas e o número de alojamentos locais, de forma a tentar proteger os inquilinos e estabilizar o mercado imobiliário. No entanto, é crucial que estas políticas sejam bem equilibradas para evitar efeitos colaterais, como a redução do incentivo para construir novas habitações. A crise imobiliária não afeta apenas a economia, mas tem também repercussões profundas na sociedade. Famílias que são forçadas a viver em condições inadequadas ou em áreas menos desejáveis podem enfrentar uma série de desafios, desde problemas de saúde até dificuldades educacionais para os seus filhos.
A insegurança habitacional também pode levar a um aumento no stress e na ansiedade, afetando a qualidade de vida e a produtividade no trabalho. É importante considerar também o impacto na mobilidade social. Quando o acesso à habitação se torna difícil, torna-se mais complicado para as pessoas mudarem-se para áreas com melhores oportunidades de emprego ou educação. Isto perpetua ciclos de pobreza e de desigualdade, prejudicando o desenvolvimento social e económico do país a longo prazo. Outro aspecto muito importante a considerar é o planeamento urbano. A densificação das cidades pode ajudar a otimizar o uso do espaço e reduzir a pressão sobre o mercado imobiliário. Cidades bem planeadas, com espaços verdes, boa infraestrutura e transportes públicos eficientes, podem suportar uma maior densidade populacional sem sacrificar a qualidade de vida. Cada vez vamos ver mais testemunhos de jovens portugueses que têm ordenados acima da média, mas que continuam a viver com os pais ou em casas arrendadas e que não têm perspectivas de conseguir adquirir casa própria e estabilizar a sua vida. Sendo que o mercado de trabalho e muitos círculos sociais se mantêm nas grandes áreas metropolitanas, importa desenvolver redes de transportes para que seja mais rápido e cómodo ir trabalhar e voltar a casa vivendo mais longe, e importa haver uma estratégia e uma lógica para a habitação. Infelizmente, os problemas de acesso à habitação estão pouco alastrados por toda a Europa, sendo que ainda existe muita gente sem a empatia necessária para perceber a gravidade do problema por que muitas famílias passam. Embora não seja certo que um desastre imobiliário venha a ocorrer em breve em Portugal, os sinais de alerta estão presentes. A combinação de uma rápida subida dos preços das casas, dependência de investidores estrangeiros, endividamento das famílias, falta de oferta de habitação adequada e potenciais crises económicas globais criam um ambiente onde não se deve deixar de considerar a hipótese da ocorrência de um desastre imobiliário e financeiro. A verdade é que nenhum governo consegue mudar a situação no curto prazo. A crise de 2008 e da Troika destruiu muito o setor da construção em Portugal e, neste momento, não existe mão de obra disponível para construir casas baratas. O aumento do preço de tudo faz a construção mais cara e, enquanto houver procura pelo luxo, só se vai construir luxo. Infelizmente para muitas famílias portuguesas, a única esperança é deixar o centro de Lisboa e do Porto para os estrangeiros e que dê para viver fora disso.